e não nasceram conosco. Portanto, nossos objetos de desejo são, de certa maneira, aprendidos por nós ao longo de nossas experiências. E boa parte daquilo que desejamos tem a ver com nossas experiências na sociedade, na convivência, nos universos sociais frequentados por nós. Então, poderíamos dizer que haveria uma sociologia do desejo a fazer, uma investigação sobre as condições sociais próprias da definição daquilo que estamos autorizados a desejar para pertencer a esse ou aquele universo social. A felicidade, portanto, exigiria a investigação do que queremos e por que queremos o que queremos. O fato é que talvez tenhamos que concluir que a felicidade possa não corresponder a muita coisa de concreto e, por isso, ela seja objeto de uma luta permanente. Existe uma luta permanente desde que o homem pensa sobre a vida boa para impor as condições da vida feliz, aquilo que necessariamente tem que estar presente para que a felicidade aconteça, e isso parece ser do interesse de muitos. Portanto, poderíamos dizer que a felicidade é propriamente uma questão ideológica. Em outras palavras, é objeto de uma disputa e, é claro, nos tempos de hoje não é diferente. A cada passo que damos, somos bombardeados de informações, conselhos, dicas e advertências sobre o que seria indispensável e necessário para que a vida fosse feliz. Disso participam os meios de comunicação, os agentes sociais fortes que têm condição de, através dos seus recursos, nos convencer da pertinência dos seus conselhos. E o que é mais incrível, quanto menos a palavra felicidade corresponde a uma sensação, a uma emoção que nos é claramente percebida, mais ela se torna, por conta do seu vazio de ser, objeto de disputa na sociedade sobre o que é preciso para ser feliz. Assim, qualquer sociedade em que estivermos, haverá uma lógica da definição do desejo autorizado, uma lógica da definição do que devemos perseguir para que a vida seja boa. E você se lembrará, na escola, você passou o primário sendo advertido de que o primário era o caminho para o ginásio, isso no nosso tempo, né, que o ensino fundamental era dividido em duas partes. No ginásio já nos advertiam que a preparação era para o colegial. No colegial, sim, a vida valeria a pena, escolheríamos entre exatas, humanas e biológicas. No colegial tudo seria lindo e feliz. Quando chegamos no colegial, éramos informados que o colegial era a preparação para a faculdade. Já são 12 anos sendo adestrados a desejar e a perseguir troféus que seriam supostamente garantidores de uma vida boa. Quando você entra na faculdade, os primeiros dias, dá até a impressão que havia uma pertinência naquilo. Os primeiros dias são de alegria, de gozo, de prazer, de felicidade, semana de bichos, muita sacanagem, muita mulher, muita bebida, muita coisa, bem bacana. Mas aí o que acontece? Você logo é informado que se ficar só na faculdade vai perder o trem da história, nunca vai arrumar emprego, você precisa arrumar um estágio, é no estágio que você vai aprender as coisas. Na faculdade ninguém aprende nada, os professores estão ultrapassados. Aí você começa a desejar um estágio, vai com sangue no olho, faca nos dentes, atrás de um estágio, você consegue o estágio, aí você pensa, agora no estágio haverá felicidade, gozo, prazer, satisfação e alegria, mas logo te tratam de estagiário e você percebe que não é bacana, e aí você começa a perseguir a efetivação. A efetivação seria, de fato, a chave da felicidade. E num determinado momento da sua vida, porque a vida nem sempre é tão cruel quanto parece, você obtém o diploma da universidade e a efetivação, a carteira assinada. E nesse momento, 17 anos depois, de tanto desejo na falta, você diz, a vida chegou, velho, agora haverá alegria, haverá prazer, haverá gozo, felicidade. Você entra na empresa, primeiro dia de trabalho, e o teu chefe já olha para você um pouco blasé e diz, a empresa tem 15 níveis, só para você saber, você está no 15º, não é? E a felicidade implicará você passar do G15 para o G14, do G14 para o G13, e você diz, e o que eu preciso fazer? Bater meta, obter resultado, dar resultado, concentrar o capital, dar lucro para o dono do capital, e assim por diante. Lá sai você,
sai você focado, porque é preciso ter foco. E aí você descobre que metas são como cenouras que correm sempre na sua frente. Quando você alcança uma meta, ela não é mais meta. E aí você pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega. Um dia você encontra o chefe e pergunta, só por curiosidade, aonde é que você enfia tanta cenoura que eu trago para você? Mas você continua pegando cenoura, entregando cenoura, pegando cenoura. Num determinado momento da sua vida, você começa a ser tratado com letras em inglês. CEO, CFO, CYKO. Você começa a perceber que isso vale alguma coisa, mas tem sempre alguém acima. Até o dia que organizam uma festa, te dão uma placa. E quando te derem uma placa no mundo do trabalho, você já dançou. Você será substituído por alguém mais iludido e mais jovem. Nesse momento você começará a pensar, quando eu me aposentar, né? E quando você se aposentar, terá sobrado dinheiro para uma chacrinha, você pesca de maneira fascinante, e quando você tiver com 80 anos, a família chorando em volta, ainda haverá alguém, de maneira muito grave, solene, mas cândida, dirá, alto lá, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. Sem nenhum pudor, sem nenhum pudor. Obrigado. Sem nenhum pudor, a sociedade terá te enganado, fazendo você acreditar que a felicidade dependia de uma ocorrência superveniente, que você tinha que mobilizar esforços para conquistar. Você conquistou tudo, assim no mundo acadêmico, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, sei o quê, titularidade, para no final alguém olhar para você e dizer, calma, calma, o melhor ainda está por vir, será evidentemente fora daqui, longe daqui, porque no mundo da vida aparentemente somos condenados a desejar o que não temos e a nos entediar com aquilo que já conquistamos. Talvez a felicidade seja essa mágica capacidade de nos alegrar com aquilo que já é nosso. A felicidade seja essa competência muito rara entre nós e claramente desincentivada pela sociedade, que é essa competência de se satisfazer com o que é seu, de gostar daquilo que você já conquistou, de desfrutar da família que é a sua, de curtir o espaço de trabalho que já é o seu, de se encantar com os instantes de vida que você está vivendo, como a presença nesse auditório, e não permanentemente, de maneira erotizada e desejante, ir atrás das metas que sempre escapam pelos dedos, quer quando você fracassa, quer quando você é bem-sucedido. Naturalmente, essa felicidade implicaria uma competência de ajuste com o mundo como ele é. Uma felicidade, portanto, desesperançada. Uma felicidade, portanto, que não espera do mundo mais do que o mundo pode proporcionar. Uma felicidade que exige uma sabedoria de harmonização da sua natureza com a natureza das coisas. Uma felicidade de conciliação e reconciliação permanente com os dados do mundo, sem que o tempo inteiro estejamos incrédulos e perplexos, blasfemando contra a ordem das coisas, sem perceber que estes são os dados de realidade que poderão ou não proporcionar a nós mesmos uma vida feliz. Uma felicidade desesperançada é uma felicidade de ajuste do próprio corpo ao mundo, o que implica uma certa competência para desfrutar do instante e, portanto, uma certa negligência para com o passado nostálgico, paixão triste por excelência, e as esperanças das projeções futuras, que nada mais são do que antecipações frias daquilo que fazemos, que gostaríamos que fosse, que desejamos agora, porque aparentemente nos carece e nos falta. Não, a felicidade implicaria esse doce encantamento com o mundo, tal como ele se apresenta, e evidentemente, um encantamento suficientemente preenchedor para que você não seja condenado a escapar, quer para a nostalgia da memória, quer para a esperança do devir.
Perceba que não é fácil a tal da felicidade, e poderão perceber, isto exigiria também um certo apreço e um certo contentamento com aquilo que acreditamos ser nós mesmos, a nossa identidade, aquilo que julgamos ser a nossa diferença específica. Sabemos muito bem que a nossa identidade, aquilo que usamos para nos apresentar, é resultado de um aprendizado no mundo, num estágio de polifonia, onde vamos aprendendo aos poucos o que os outros acham de nós, e vamos aprendendo, sobretudo, o que estamos autorizados a usar do mundo para nos definir. Muitas vezes, a felicidade pressupõe que não percamos a face. A felicidade pressupõe que não sejamos explicitamente desautorizados pela sociedade, que não sejamos desmentidos pela sociedade. A felicidade pressupõe uma certa adequação e alinhamento entre o que pensamos de nós e entre o que o mundo social nos autoriza como definição de nós mesmos. E talvez, finalmente, porque o tempo escoa, a felicidade com certeza implica a possibilidade que temos de entender que a busca da satisfação dos próprios prazeres é uma busca insana, que busca o preenchimento de um saco que não tem fundo. E, portanto, atrelar a própria felicidade ao acúmulo de recursos materiais e simbólicos para si mesmo é atrelar a própria felicidade a um saco que não se deixará encher, por maior que seja a sua competência, eficácia e disposição. Por isso, talvez possamos aqui começar uma conversa propondo que a felicidade implica uma certa capacidade de amar e, portanto, de dedicar a própria vida a que outros se alegrem, já que 99% da nossa vida não é propriamente vida, mas é convivência. A felicidade implicaria essa competência de ir além do próprio ganho, do próprio prazer e do próprio gozo e enxergar a beleza da alegria de alguém que não se alegraria se não fosse a sua iniciativa, a beleza do sorriso de alguém que não sorriria se não fosse a tua intervenção, a beleza daqueles muitos alunos, por exemplo, que graças ao esforço de um professor puderam um dia pensar um joule melhor, 1 centímetro mais longe e, portanto, viver melhor com isso. A felicidade implicaria a possibilidade de ir além do egoísmo, do autocentramento e propor ao mundo o fluxo dos recursos, a distribuição adequada de tudo o que é, para que um só não seja uma ilha de alegria, mas que todos possamos compartilhar juntos, em convivência, aquilo que o mundo tem de melhor a nos proporcionar. E aí sim, as condições de felicidade talvez estejam melhor preenchidas. Era o arranque inicial. Obrigado pela sua atenção, professor.